né, ele vai estar destruindo a coroa da glória de Deus. Então, a misantropia é um fruto de Satanás, né? Mas era um vírus, tá, irmãos? Não era um vírus, era só sei lá o que era. Eu não recebi, né? Se recebi, não vi, estava dormindo. Bom, nós estamos nos aproximando do final da nossa série sobre Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, no próximo sábado 22, e aí iniciamos uma nova série de estudos. A nova série é uma série baseada, irmãos, sobre saúde emocional. Então a gente vai estudar sobre várias doenças emocionais à luz da Bíblia. Um tema muito importante para os nossos dias, porque algumas pessoas ainda têm dificuldade sobre isso, né? Ficam na dúvida, será que depressão é coisa do demônio? Ou será que é só uma enfermidade que pode atacar o cristão? Ansiedade, o que a Bíblia diz? Afinal de contas, a Bíblia diz, não andeis ansiosos. E aí eu me sinto ansioso, será que eu estou em pecado? Né? Então, essas questões a gente vai estudar, abordar na próxima lição. Tudo isso nós vamos estudar a partir, né, de daqui 2 sábados. Hoje, vamos nos concentrar no capítulo 21 de Apocalipse. Para quem está participando pela primeira vez, meu irmão, nós lemos o texto bíblico, nós temos uma lição que nós utilizamos, a lição vai ser projetada ali no telão, a gente vai acompanhando. Tem também lá no grupo do WhatsApp, né, para quem quiser acompanhar pelo celular. Nós temos algumas lições aí impressas que são entregues lá no início, né? Graças a Deus elas esgotam rapidinho, a gente já vai pedir mais, né, porque tem aumentado o nosso número de irmãos que participam. Mas você consegue acompanhar mesmo sem ter a lição aí impressa. O mais importante aqui é o nosso foco na palavra de Deus. A lição sempre né, por mais que ela seja escrita com muito carinho, e eu faço parte do time de escritores, a gente escreve com muito carinho, é para auxiliar a sua compreensão. O foco principal é você mesmo ler a palavra, compreender, né, e assim a gente poder aqui nesta manhã trazer um para o outro, né, discussões que acrescentem a nossa fé. Nosso objetivo aqui não é mostrar quem sabe mais, quem que domina o conhecimento, mas acima de tudo crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o nosso maior objetivo aqui, né, nas manhãs de sábado, aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Eu não sei onde que ficou o microfone, irmão Leandro. Está aqui com a Geise, ó. Preparadíssima aqui, né? Então vamos lá, irmã Geise. Vou pedir ali que o diácono Leandro mesmo está ali com os homens ao máximo hoje, né? Ele vai estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, Pai de amor, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, por esse sábado, por esse presente que o Senhor nos deu, meu Pai. Que o Senhor Jesus esteja à frente de tudo que será feito aqui nessa manhã, meu Pai, que o seu Santo Espírito esteja falando com cada um de nós, meu Pai, que a gente possa entender a Tua palavra, Senhor Jesus, que a gente possa sair daqui cheio da Tua presença, cheio do Teu amor, meu Pai, cheio do Teu conhecimento, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus, na falta dele, na falta do conhecimento, Senhor Jesus. Pedimos a Ti, meu Pai, a clareza da Tua palavra, meu Pai, da Tua lição, Senhor Jesus. Usa o pastor Claudir, meu Pai, os demais irmãos que irão compartilhar, meu Pai, que irão comentar, meu Pai. Enfim, Senhor Jesus, coloco tudo em Suas mãos, meu Pai, tudo que será feito nesse dia de hoje na Sua casa, Senhor Jesus, desde agora de manhã, em todas as classes, Senhor Jesus, até o culto à noite, meu Pai, os cursos na parte da tarde, Senhor Jesus, tudo entregamos em Suas mãos, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é perfeito, meu Pai, porque o Senhor é tudo em nossas vidas, meu Pai, e o Senhor pode todas as coisas, meu Pai. Por isso, coloque a Sua mão em cada coração aqui, meu Pai. Coloque a Sua mão em cada mente aqui, Senhor Jesus, que a gente possa ter o entendimento da Tua palavra, meu Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Amados, a nossa lição de hoje, então, ela está toda ela embasada em Apocalipse 21. E nós vamos ler já o texto bíblico. Apocalipse 21, você que tem a sua Bíblia, acompanhe o texto bíblico lá. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Ele será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis
e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos os nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia e de noite, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, amados? Glória a Deus, né? Essa é uma descrição belíssima da Nova Jerusalém, e conhecida por muitos naquela canção do Voz da Verdade, né? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Então, para quem não sabe, está na Bíblia, né? É uma descrição belíssima, né? E a música também é muito bonita, que traz uma descrição dessa nova Jerusalém, desse lugar maravilhoso que João teve essa visão e, inspirado por Deus, escreveu para que nós tivéssemos um vislumbre de como será a nova Jerusalém. Amados, ainda que nós tentemos imaginar, fazermos aqui uma imagem mental desse lugar, algumas palavras que ali são usadas e algumas pedras preciosas que foram citadas ali para descrever a beleza da cidade não são conhecidas por nós. Então, eu sinceramente acredito que mesmo que a nossa mente tente alcançar a beleza, o esplendor dessa nova Jerusalém, ainda assim não vamos conseguir, né? É isso que diz também lá no livro de 2 Coríntios, se não me falha a memória, diz lá assim, né, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou
no coração do homem é o que Deus tem preparado para os que o amam. Sempre quando eu vejo esse versículo, eu fico assim, imaginando, poxa vida, né? Existem tantos lugares bonitos, tanto lugar que o nosso olho vê, né? Tantas coisas maravilhosas que a gente consegue ver, que entram no nosso coração, e a Bíblia está dizendo que aquilo que Deus está preparando, aquilo que Deus tem preparado é muito maior, os nossos olhos nunca contemplaram. Então, a nova Canaã, a nova Jerusalém, esse lugar maravilhoso chamado céu, né, popularmente, como nós chamamos, que Deus está preparando para nós, e que será preparado finalmente quando Cristo voltar, ainda que tentemos, nós não vamos conseguir alcançar e imaginar todo o esplendor da sua glória, da sua beleza. Então, nós vamos seguir aqui, irmãos, o que o nosso estudo propõe, né? Eu quero começar ali pela introdução, se a Tati puder projetar para a gente lá, na página 125, quem nos escreveu essa lição alguns anos atrás foi o pastor Dave Taylor, que já dorme no Senhor, né? Mas muitos aqui conheceram o pastor David, ele esteve algumas vezes aqui no Brasil, é um pastor americano. E na introdução ele escreve assim, ó: o dia está chegando, não haverá mais governo corrupto, religião corrompida, líderes maus, sofrimentos, pecados e tentações. Satanás, os impuros e os maus deste mundo serão exterminados. Deus fará um novo céu e uma nova terra. E quando assim fizer, não haverá mais lágrimas, nem choro, tampouco dor, tristeza e morte. O que segue é apenas uma interpretação do nosso texto, e que este estudo leve a se esforçar para entender o fim dos tempos e como tudo isso se relaciona com a época atual. Amados, é importante que a gente diga, né, que a gente vem estudando o livro de Apocalipse e em meio a tantos símbolos e figuras que nós estamos estudando, especialmente nos últimos dias, estudamos muito sobre calamidades, juízos, taças, ira de Deus, juízos que Deus trará à terra, né, sobre a besta, sobre a Babilônia, enfim, são lições que vêm demonstrando o que vai acontecer com aqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho, que mesmo tendo conhecido, né, o poder de Deus, se voltaram contra Deus e que foram seduzidos pela grande meretriz, né, que é esse poder que corrompe o mundo, né? Então a gente vem estudando aí nos últimos sábados sobre os juízos, e são lições pesadas, difíceis, mas necessárias, né? A gente precisa olhar com atenção para o que está reservado para aqueles que não aceitam Cristo como seu único e suficiente Salvador. A gente tenta sempre olhar da forma mais otimista e mais amorosa possível, mas é importante que a gente olhe para a palavra e veja qual vai ser o desfecho daqueles que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor é muito justo, o Senhor é amoroso, o Senhor é fiel, mas no fim dos tempos, né, no dia do juízo, Ele não terá por inocente aqueles que ouviram e mesmo assim não deram crédito, aqueles que zombaram das coisas de Deus e, mais ainda, aqueles que se levantaram contra Deus, aqueles que de alguma forma foram seduzidos pelo inimigo, aqueles que tentaram impedir o avanço da igreja, aqueles que de alguma maneira tentaram frear o avanço da obra do Senhor, sofrerão as consequências no dia do juízo. Mas também, especialmente agora no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós conseguimos vislumbrar o que vai acontecer, para onde irão os salvos, os que creem em Jesus, os que ao longo da vida, mesmo em meio a sofrimentos, perseguições, vivendo num mundo dominado pelo pecado, mesmo num mundo onde muitas vezes a nossa própria carne nos empurra para o pecado, mas ainda assim a gente resiste, o que nos está reservado. E é muito interessante que o texto começa dizendo: vi um novo céu, e nessa manhã nós queremos falar sobre o céu. Falar sobre o céu é importantíssimo, em tempos em que a gente quase já não fala mais sobre o céu, a gente fala muito sobre as coisas dessa terra, nós pensamos muito nas coisas dessa terra, e se você olhar especialmente no Novo Testamento, toda a mensagem do Novo Testamento ela é direcionada para o céu. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? A igreja do Senhor ela tem uma mensagem para transmitir: o reino de Deus chegou. Nós devemos nos preparar para entrar no reino dos céus.
né? Eu ouvi há muitos anos atrás um sermão, e para mim fez muito sentido aquilo, né? Dizendo assim que a igreja, ela vai ser seduzida a não pregar mais sobre o céu. Por quê, amados? Porque, baseado naquele texto, né? Muitos que creram no Senhor hoje dormem. Onde está a promessa da sua vinda, né? Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormem, tudo permanece como está. Ou seja, o tempo vai passando, estamos em 2026, quando que Jesus vai voltar? Será que vai voltar mesmo? E aí a igreja, ela tem uma máxima, pregar sobre o reino dos céus. Se você olhar ali no livro de Atos, você vai ver que tão logo Jesus subiu, né? No dia que Jesus subiu ao céu, as pessoas ficaram olhando para o céu assim, Jesus subindo, né? Lá no livro de Atos, e aí os anjos que apareceram disseram assim: por que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que vocês acabaram de ver subindo, ele voltará. E aí ele faz, os anjos já alertam as pessoas, ó, se preparem, porque esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. E aí então, a igreja, os apóstolos, os discípulos de Jesus, se ocuparam inicialmente de uma mensagem poderosa de, olha, Jesus está voltando. Ele subiu, mas ele já volta. Ele vai voltar, olha, a gente tem que se preparar. Nós precisamos nos arrepender, arrependei-vos, convertei-vos, é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação. Mas aí passa 10 anos, passa 20, passa 50, passa 2000 anos, Jesus não volta. E aí essa mensagem sobre o céu foi perdendo um pouco de força no nosso meio. É verdade ou não? Foi perdendo um pouco de força. Hoje nossos sermões são muito embasados em como viver aqui nessa terra, como ter prosperidade, tudo isso é muito importante, irmãos, e tudo isso a gente também entende que tem que ser feito, como ter um casamento abençoado, como ter bons relacionamentos com os filhos, como você ter uma boa relação no seu ambiente de trabalho. Não, tudo isso a Bíblia ensina, devemos pregar, devemos ensinar, mas não podemos esquecer e tirar os nossos olhos do foco, da meta, do objetivo principal, que é o quê? O céu. Nós estamos aqui unicamente por um objetivo. E se você ainda não se deu conta disso, é importante que você comece a pensar: eu estou me preparando, eu estou sendo lapidado para o céu? Porque, sabe, amados, e tudo bem se você veio aqui nessa manhã porque você tem uma necessidade, você tem vindo aqui nessa igreja porque você tem uma luta, você precisa da graça de Deus sobre alguma área da sua vida, é sobre isso, você está no lugar certo, que bom que você veio, é isso mesmo, Jesus te diz, venha. Só que, amado, Paulo diz assim, que se nós esperamos em Deus apenas para as coisas deste mundo, miseráveis homens nós somos. Ou seja, se o nosso objetivo de estar aqui aos sábados, quartas-feiras, nos cultos, se fazemos todos os estudos e cursos que essa igreja ou qualquer outra igreja oferece, e o nosso maior objetivo é, não, eu quero ser próspero financeiramente, não, eu quero que o meu casamento dê muito certo, eu quero somente isso, eu preciso te dizer que isso é muito pouco, e que teu objetivo está muito desfocado, porque o nosso maior objetivo, e aquilo que fez Jesus morrer na cruz por você e por mim, é justamente para que um dia, quando Ele voltar, nós estejamos preparados e esperando a volta dEle. E eu sei, meu irmão, eu sei que você que me ouve agora, tanto quem está nos acompanhando pela live em casa, no passar dos dias, a gente vai sendo ali sufocado com tantas demandas deste mundo, que a gente não para pensar no céu. Não é mesmo? A gente pensa no céu quando a coisa fica muito ruim neste mundo. Daí a gente diz assim, se Jesus voltasse logo e me levasse desse lugar, para esse lugar que a Bíblia fala. Mas só que na maioria dos dias a gente fica pedindo a Deus que Ele nos dê condição, orientação, direção, força e meios de vencermos as coisas deste mundo e permanecermos neste mundo. É assim ou não é? É. Porque nós estamos com o nosso coração voltados para as coisas deste mundo. Então essa lição, mais do que as discussões teológicas que estão envolvidas, que a gente vai trazer aqui, é um alerta para nós. O nosso coração está ansioso para esse encontro com Jesus. Amado, um dia a trombeta vai tocar. Porque será assim, né? A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. E a Bíblia diz que nós,
ouviremos o som dessa trombeta e os santos subirão e encontrarão o Senhor nas nuvens. A pergunta que eu te faço é, isso deixa o teu coração em paz? Porque você fala, poxa, louvado seja Deus, eu aguardo esse dia, eu estou me preparando para esse dia. Ou você ainda diz, meu Deus, misericórdia, se fosse hoje, como estaria o meu coração? Né? Esse é o alerta desta manhã. Mais do que, como eu disse, toda a discussão teológica que está por trás dessa lição, é um alerta. O céu, né? O céu é o nosso verdadeiro lar. É para lá que nós devemos ir. Amém, igreja? Há muitos anos atrás, um presidente, né, um político muito famoso chamado Winston Churchill, ele disse assim, olha só, isso lá nos idos de 1800, né, em meio à guerra e tudo mais, Winston Churchill disse assim, o mundo está em decadência porque a igreja parou de pregar sobre o céu. O mundo está em decadência porque a igreja parou de pregar sobre o céu. Imagina em 2026, né? Então, amados, nós precisamos resgatar essa mensagem sobre o reino dos céus, né? Então, começamos aqui na nossa lição. Irmão Leandro, eu vou pedir uma gentileza, eu estou ouvindo um ruído bastante alto, tem que dar uma olhada se na live não está atrapalhando lá o pessoal que está na live. Abre lá lá fora, de repente, dá uma ouvida, porque, de repente, esse ruído lá acaba atrapalhando os irmãos que estão tentando acompanhar. Tem que ver se não é o baixo, dá para mutar o baixo, alguma coisa aí, Jackson. Baixo, bateria, muta tudo, deixa só os 2 microfones abertos. Muito bem, irmãos. Então, o pano de fundo histórico ali é o versículo de 1 a 8, né? E um texto semelhante a esse, acho que deu certo, irmão Jackson, só tem que ver se não mutou a live também, tá? Um texto semelhante a este se encontra lá no livro de Isaías. Vamos abrir lá, Isaías 65. Só não precisa mexer nesse aqui, Jackson. Esse aqui está bom, o azul também está bom. Isaías 65, porque sumiu um pouquinho aqui, tá? Eu não estou ouvindo direito aqui. Isaías 65. Vamos abrir lá, irmãos? Isaías 65. Nós temos um texto semelhante a esse, escrito, né, há 700 anos antes de João escrever sobre isso, né? Isaías também escreve algo semelhante ao que João escreveu. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17, diz ali assim, ó: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E aí ele vai descrevendo, né? Então, que texto é esse, né? A gente tem que levar em consideração que essa proclamação de Isaías, ela era para os dias do cativeiro babilônico. E Isaías, obrigado, irmão Leandro. E Isaías estava dizendo assim, olha, o Senhor vai tirar Israel do cativeiro, da escravidão, e vai fazer tudo novo. Né? Não, as crianças não vão mais morrer ainda bebês, porque a matança foi muito grande quando a Babilônia invadiu, né, Israel. Os velhos, né, morreram, alguns nem chegaram à velhice, porque morreram ainda jovem. Então, há uma profecia para aqueles dias, né, simbolicamente, que nos remete ao livro de Apocalipse. E então, o Senhor estava dizendo assim, eu vou restaurar Israel, e ninguém nem vai lembrar que um dia vocês foram levados como escravos. Eu vou restaurar
a Bíblia diz, a sorte de vocês, vou restaurar o vigor, vou restaurar tudo aquilo que foi levado pelo inimigo, e vocês não vão ter nem lembrança que um dia vocês foram escravos. E isso se cumpriu. 70 anos depois do cativeiro babilônico, né, aí vem, através de Esdras, Neemias, toda a cidade de Israel é reconstruída, e aí então tudo ali é refeito. Israel vive um grande período de prosperidade, depois, infelizmente, começa a cair na decadência de novo. Mas essa profecia de Isaías se cumpre, né? Então, o Senhor fez realmente, nos tempos do Antigo Testamento, algo semelhante ao que ele promete que fará, né, no final dos tempos, dos nossos tempos, né? E aí, irmãos, há uma discussão muito interessante em Apocalipse 21, que diz assim, ó, eu vi, João dizendo, novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Amados, vamos pegar esse primeiro versículo aqui, que eu creio que é onde reside a maior discussão teológica nossa nesta manhã. Eu vou apresentar aqui as duas linhas teológicas que existem de interpretação sobre esse texto, né? Parece uma coisa muito simples, e é simples. E como bons humanos, nós gostamos de complicar. Novo céu, nova terra. Ok. O que tem de difícil aí? O que tem de difícil é que uma corrente, um grupo de pessoas, ou um grande grupo de pessoas, de intérpretes bíblicos, de irmãos, entende que, no dia do juízo final, toda essa terra que nós vivemos, não somente a terra, mas todo o cosmos, será totalmente destruído, e Deus fará um novo cosmos, uma nova terra, né? Tudo novo. Não isso aqui tudo onde nós residimos, todo o cosmos, todos os planetas, todos os sistemas serão totalmente destruídos, né? E aí, qual que é a base para isso que eles usam? Especialmente um texto lá em 2 Pedro, 2 Pedro 3, verso 17, 18, se não me engano, que diz, né, o fogo, tudo que existe está reservado para o fogo e tal, tal, tal. Então, eu quero trazer essas duas linhas para apresentar para os irmãos, e aí eu quero mostrar como é simples da gente não entrar nessa discussão. Então, uma linha de interpretação entende que tudo, absolutamente tudo que aqui existe, e todo o cosmos, será totalmente destruído, e Deus vai fazer tudo novo. Um novo céu e uma nova terra, do jeito que a gente acabou de ler aqui. Você acha que para Deus isso é impossível ou é fácil? Facílimo, né? Para Deus não há dificuldade alguma para que Deus possa fazer isso. Ele faz. Ele é o criador de todas as coisas. Então, do jeito que ele criou, né, com o poder da sua palavra, ele disse, haja luz, houve luz, haja dia, houve dia, haja isso, houve, né, através de sua palavra, ele criou todas as coisas. Então, Deus pode. Então, essa é uma linha de interpretação, que Deus fará tudo novo. Agora, há uma outra linha de interpretação, que é a mais aceita pela maioria dos estudiosos, de que a terra não será totalmente destruída, ou que não será destruída, aniquilada, como no primeiro entendimento. Que o cosmos todo não será aniquilado, mas que ele será restaurado. Deus vai fazer tudo novo a partir daquilo que existe. E qual que é a base para isso? Bom, entenderam então, irmãos? Então, existe uma linha que entende que Deus vai aniquilar o que existe e criar tudo novo. Aniquila-se, coloca-se um novo no lugar. Outra linha, entende-se que Deus pega o que existe e regenera, restaura. Tá, com base em que essa segunda linha entende que Deus vai restaurar, vai regenerar? A gente tem alguns textos bíblicos, né, que falam dessa regeneração. Mas o próprio texto bíblico, Apocalipse 21, quando a Bíblia fala de novo, a palavra novo, no grego, tem duas palavras para novo. A nossa língua portuguesa, ela não tem duas palavras para novo.
Para dizer que uma coisa é nova, eu preciso usar mais algum adjetivo para dizer, né? Que aquilo é novo, zerado, tá vendo? Né? Porque eu posso dizer assim, nossa, essa cadeira é nova. Daí alguém pode dizer, mas ela é nova? Nova? Eu digo, nova. Pode ser nova para mim, que estou vendo pela primeira vez, mas está entendendo? Então, a nossa língua, nesse sentido, ela é muito pobre. Né? O português é uma língua muito rica, mas em alguns momentos ela é pobre. Então, no grego, existem duas palavras para novo. Neos e kainos. Neos é quando os autores bíblicos, inspirados por Deus, querem dizer novo de novidade. Algo que nunca existiu. Então, se fosse escrever um versículo sobre essa cadeira, e se fosse dizer que essa cadeira foi criada a partir do zero, que ela não foi reformada, eles diriam, essa cadeira é neos. Ela é nova, nunca existiu, foi feita do zero. Agora, se alguém fosse escrever sobre essa cadeira, e essa cadeira foi reformada, ela era velha, ela era estragada, e alguém foi lá e reformou, e deixou ela nova. Ele vai escrever, essa cadeira é kainos. E aí o texto bíblico de Apocalipse 21 não é neos, no sentido de novo, de novidade. É kainos. Novo céu, kainos. Então, algo que existe, mas que é restaurado. E aí você pode dizer, mas isso é só um jogo de palavras. Não, irmão. Né? As palavras de Deus, elas são cuidadosamente inspiradas por Deus. Então, a gente tem que respeitar isso. Né? Então, quando fala de novo céu, não está falando de algo inédito, está falando de kainos, algo que foi restaurado. E aí a gente, além então dessa palavra que traz o sentido, né, então só para ilustrar mais um exemplo, né, eu gosto de usar o exemplo do carro. Né? Eu tenho um carro. Digamos que eu mande consertar o meu carro. O meu carro não é um carro novo. Né? O meu carro não, o carro aqui da igreja, né, a Duster. A gente manda a Duster consertar. Ela está com alguns risquinhos na lata, e tarará. Ali dentro tem alguns estragos no carpê. Aí ela volta, alguém abre a porta, fala, nossa, ficou novo. Mas ela não é nova. Ela está num estado novo porque foi restaurada. Então é nesse sentido. Aí, irmãos, qual outra base que a gente pode usar para dizer que faz sentido esse argumento? Bom, Mateus 19, 28, vou pedir para a Tati projetar para a gente. Em Mateus 19, 28, o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte, se você puder projetar para nós, ou na linguagem de hoje, ou na NVT, olha ali, ó. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, então veja, está falando do fim dos tempos, está falando da sua vinda. Né, a NVT fala, acho que se não me engano a NVT fala regenerar o mundo. Então, né, mostrando que há essa possibilidade, né, a Bíblia fala sobre isso, né, regenerar o mundo, né, vai renovar tudo, o Filho do Homem se assentar. Então, Mateus 19, 28. Aí nós temos também lá Romanos 8, que fala assim, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Porque, irmãos, né, a criação de Deus também foi corrompida, né, por conta do pecado e tudo mais. E aí alguém pode dizer assim, tá, pastor, e o que eu faço então com 2 de Pedro, capítulo 3, vamos olhar lá? 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, abra comigo lá. Porque lá fala que vai ser destruído. E aí o senhor está dizendo assim que não, né? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Pode pôr lá para a gente? Isso. Agora pode ser na NAA, daí para os irmãos poderem acompanhar. Obrigado, Tati. 2 de Pedro 3, 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, olha só, olha como às vezes confunde, né, irmãos? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa.
esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Só que veja bem, aqui também a palavra novo não é neos, é kainos, no sentido de regeneração. E o fogo, tanto ele consome, quanto ele restaura, né? Ele purifica. Né? Tanto que o ouro, ele para ser purificado, ele vai sendo aquecido, e toda a impureza do ouro vai sendo tirada. Então, irmãos, veja, essas são as duas linhas de interpretação. Uma, de que todo o cosmos será totalmente exterminado, né? E eu acabei não citando alguns versículos para corroborar essa primeira tese. Qual seria a nossa base bíblica para crer que tudo será aniquilado e que haverá um novo? Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus fala, eu vou preparar-vos um lugar. Embora aqui não signifique que ele já foi, já está preparando, mas enfim, vou preparar-vos um lugar. Né? Então, a gente tem alguns versículos que dão a entender que vai ser aniquilado, mas quando a gente olha para o texto bíblico em si, e para esses textos que tratam do juízo, né, também podem apontar uma regeneração do cosmos, da mesma forma que Deus, ele não vai nos aniquilar e nos fazer de novo, ele vai nos regenerar. Deus não vai aniquilar você e a mim e fazer de novo. Ele está nos regenerando. Não é verdade? O dilúvio não aniquilou a terra, ele regenerou, ele purificou a terra. Então, existem essas linhas aí. Agora, vamos lá, irmãos. Antes que a gente entre na discussão, eu não acredito nisso, eu acredito naquilo. Meu irmão, vai fazer diferença para você? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É isso que eu digo. É aí que eu e você devemos vigiar o nosso orgulho. Porque senão chega lá aquele dia eu digo, não, Senhor, eu não acredito. Eu não vou. Porque o Senhor, eu tinha lido a minha vida inteira na Bíblia que era um novo céu. E o Senhor fez, não quero ir. Aí o Senhor fala, então, fique. Bom, com a atitude dessa você nem vai, né? Para começo de conversa. Mas você está entendendo que às vezes o nosso orgulho faz esse tipo de coisa? A gente coloca Deus dentro da nossa caixa. A gente é maior que Deus, porque só porque eu tenho a Bíblia na minha mão, eu acho que eu sou o dono dela e eu posso fazer dela o que eu quiser. Meu irmão, se Deus vai fazer tudo novo e vai me levar para esse lugar, louvado seja o nome dele. Eu quero estar lá. Se Deus vai pegar a bocaiúva, vai arrancar tudo que não presta aqui, vai deixar só o que é bom, e vai me deixar aqui, e aqui eu vou viver com os santos, e mais importante, com Ele, amém também. Você está entendendo? Que não vale a pena a nossa discussão sobre esse ponto, ela é importante do ponto de vista da gente saber, conhecer, entender, para não cairmos em heresias. Mas, tanto faz. Porque, caso contrário, a gente vai cair no erro de Adão e Eva. Qual foi um dos maiores erros? Adão e Eva cometeram vários. Mas um dos maiores erros de Adão e Eva, qual foi? Eles viviam lá no Éden, e a palavra Éden, né, veja só, o mundo todo de Deus não estava corrompido pelo pecado. Então, Adão e Eva poderiam habitar em qualquer lugar. Mas ainda assim, Deus pegou uma porção e separou e criou ali uma espécie de um parque, porque a palavra Éden, uma das traduções de Éden é parque. Deus colocou Adão e Eva no parque. Falou, vou criar um lugar ainda melhor para esse casal. Colocou eles lá. E aí, fez um para o outro. E a Bíblia vai dizer que, além de todas as árvores frutíferas, que eram comestíveis e que tinham um propósito, né, para a sobrevivência, a Bíblia diz assim que Deus também fez árvores ornamentais, para o prazer de Adão e Eva. Ou seja, Deus fez um lugar maravilhoso.
Qual que foi um dos pecados de Adão e Eva? Achar que o paraíso era o jardim. Achar que tudo o que eles precisavam estava no jardim em si, e não em Deus. Então, o lugar, irmão, não importa. Porque há pessoas que hoje vivem numa casa com frestas, estão lá sentadinhas na frente de um fogão a lenha, assim, encolhidinhas, uma agarradinha no outro, tomando um café com a polenta assada, numa alegria, numa paz absurda. Sim ou não? Porque Deus está ali com elas. E há pessoas que dormiram em lençóis egípcios de linhos não sei quantos, e que acordaram com a cabeça inchada, não vão tomar café em família, cada um já vai para um canto, porque não importa o lugar, importa é quem está conosco. Assim, tanto faz para mim se será um novo de novo, ou se será algo regenerado por Deus. Esse é o ponto. Nós não podemos colocar Deus dentro da nossa caixa de interpretação, e dizer, não, vai ser assim, tem que ser assim. Ora, a minha mente não alcança, irmão. O que mais importa é a mensagem. Você precisa se preparar para esse dia. E quando chegar esse dia, você precisa estar pronto para o encontro com Cristo. E é isso. Né? Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente destacar aqui na nossa lição de hoje. E aí, então, no versículo de número 2 ali, né, diz assim, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Olha que coisa extraordinária. Nós habitaremos com Deus, né? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós cremos hoje que espiritualmente nós estamos com o Senhor, mas aqui o texto está dizendo que nós vamos estar fisicamente com o Senhor. Aqui nós temos um vislumbre espiritual, né? Hoje, né? Hoje nossa percepção, nós cremos, Deus está conosco, mas na Nova Jerusalém, né? Na Canaã celestial, o Senhor estará conosco o tempo todo, de uma forma que a gente vai poder, de fato, perceber, sentir, porque há momentos da nossa vida, ainda aqui, por mais que nós creiamos que Deus está conosco, há momentos que a gente se sente só. Há momentos que você ora e parece que você está orando para a parede. Há momentos que você clama e parece que a oração não passou do teto, parece que, né? A gente se afastou de Deus, não é? Porque não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afastou de Deus. Parece que, né? Mas lá não. A partir do momento que nós estivermos nesse lugar, o Senhor estará para sempre conosco. Irmãos, isso, só esse fato, já não precisaria de mais nada. Por quê? Porque a doce presença do Senhor vai nos preencher de tal forma que todas as demais necessidades humanas, terrenas, que hoje nós temos, não se farão necessárias. Veja, hoje, você e eu temos uma série de necessidades terrenas. Conforto, amor humano, relacionamentos, a gente sofre por causa dos outros, aquela coisa toda. Por quê? Porque não estamos totalmente preenchidos pela presença do Senhor. Mas na Canaã celestial nós seremos totalmente preenchidos pela presença, pelo amor, pela graça de Deus. E aí então essas necessidades humanas que temos aqui, não haverá lá. Não haverá lá. Esse pavor, esse sofrimento que muitas vezes nos atormenta, né? Quando a gente tem uma discussão com a esposa, fica aquele clima ruim em casa, aquela situação, e você diz, meu Deus, que coisa complicada, era melhor eu estar sozinho, mas sozinho não dou conta, eu preciso dessa mulher, meu Deus, me ajude, não sei o quê, e fica aquele, né? Aí você vem do serviço de tarde, brigou com o chefe, você fala, quer saber, eu não vou mais trabalhar, e daí você olha para o filho e fala, tem que dar de comer para essa criança, tem que voltar lá, meu Deus, eu tenho que aguentar, me ajuda, Senhor. Essas coisas que afligem a nossa alma. Lá, irmãos, estaremos em paz. O Senhor, não significa que não vamos trabalhar, né, que não teremos relacionamentos, mas tudo isso será sadio.
não será contaminado pelo pecado. As pessoas costumam dizer assim, já dou a palavra lá para o irmão Jonas, as pessoas costumam me perguntar assim, pastor, como seria a vida se Adão e Eva não tivessem pecado? Né? Eu digo, irmão, essa é uma pergunta mais difícil que tem para responder. Sabe por quê? Como é que nós vamos dimensionar, pensar em algo que a gente nunca experimentou? Porque nós já nascemos no pecado. Nascemos num mundo caído, nascemos num ambiente contaminado, num mundo dominado pelo pecado. Então, Adão e Eva, eles foram os únicos que tiveram a oportunidade de viver com Deus de uma maneira pura e santa. De viver um relacionamento um com o outro, com a criação, com Deus, sem o domínio do pecado. Estavam nus, um diante do outro, não havia pecado entre eles, não havia pecado entre eles e a criação, não havia pecados entre ele e Deus. Então, assim, como que nós, com os nossos olhos pecaminosos, com a nossa mente pecaminosa, como que a gente vai conseguir imaginar como que seria um mundo sem o pecado? Se a gente já nasceu dominado por esse pecado. Com os traumas, com as questões que envolvem todas as questões familiares, o meio que a gente está envolvido, com as heranças genéticas, com uma série de questões que nos envolvem. Mas eu digo para você, lá na glória, a presença do Criador fisicamente vai eliminar todas essas necessidades, todas essas angústias, todos esses sofrimentos. Amém? Irmão Jonas. A pergunta irmãos, que nós vamos fazer é o seguinte: estarei lá esse dia? Porque nós vemos o apóstolo Pedro, primeiro Jesus, ele disse, não se turbe o vosso coração, né? Que eu vou vos preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Ele disse que ia preparar um lugar. Ele não disse que era aqui, que ia restaurar aqui. O apóstolo Pedro também disse que nós aguardamos novo céu e nova terra. O apóstolo Pedro mesmo disse no segundo capítulo dele, aliás, no segundo capítulo, na segunda epístola, capítulo 1, 21, 22, ele diz que nenhuma profecia foi feita da vontade do homem, mas inspirada pelo Espírito Santo, e que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Então, nós vemos hoje, por exemplo, esse sincretismo religioso, ele vem da onde? Das particulares interpretação. Cada teólogo, ele procura querer debater o outro teólogo, dizer que ele está mais certo, dar aqui, ali. Ele tem conhecimento, só que ele não tem sabedoria. Porque se ele tiver sabedoria, a sabedoria nos traz humildade. E a palavra de Deus é para nós chegar num consenso daquilo que é real, daquilo que a palavra de Deus traz. Então, nós vimos vários textos que foi comentado aqui, que, precisamente da interpretação do novo lá. Será que realmente é isso que estava escrito lá no grego, lá no hebraico? Então, aí tem esse problema no grego. Então, aí cria uma tese, eu já vi muitos teólogos sustentar uma tese e, dali a pouco, ele pregar outra coisa. Então, são coisas que a gente vamos se firmar na mente humana. A mente humana, ela trabalha de acordo com a possibilidade dele, ou seja, do interesse dele. Nós vemos hoje um teólogo estar numa igreja, defendendo a igreja de unha e dente, amanhã ele pula noutra igreja e ele já começa a desfazer daquela teologia que ele tinha, daquela igreja que pagava ele. Então, a teologia ela é importante. Mas quando ela é baseada na palavra de Deus, unicamente usada a interpretação da palavra de Deus. Porque ideia, cada um tem. Infelizmente, a teologia hoje é uma profissão. É uma profissão que você faz uma faculdade, quanto você forma por mês. E nós vemos quantas igrejas existem hoje, quantas denominações diferentes. Então, são coisas que nós temos que olhar para a palavra de Deus como um todo, que Paulo Pedro disse que ela não é de particular interpretação. Nós temos que fazer texto com texto. Nós vimos, o irmão citou vários textos, mas se nós for fazer uma análise profunda, um texto vai se contrariar com o outro, porque Jesus disse que ele ia, e ele disse, não vem aqui, ele vai ficar nas nuvens, e os salvos subirão se encontrar com ele nas nuvens, ele não vai pisar nessa terra.
Então, aí não é base para nós aí. Por exemplo, Pedro diz que nós aguardamos o novo céu e nova terra, porque isso aqui vai ser destruído. Também, João... Bom, Jonas, eu vou pedir um espaço para o senhor, porque nós já passamos desse texto. O que o senhor está falando, eu já expliquei, já disse que são duas linhas. Nós concordamos com as duas, irmãos, e que o ponto principal é estarmos lá. Entendeu? Porque senão nós vamos ficar aqui, nós estamos voltando para trás, nós já passamos adiante. Entendeu? Então, assim, é uma questão que não vale a pena nós ficarmos nisso. Eu acho que ficou claro para todo mundo aqui que são duas interpretações, que a Bíblia dá espaço para as duas. O senhor está fazendo uma particular interpretação. Isso que o senhor está fazendo é exatamente uma particular interpretação. É a sua interpretação. O que é o ponto principal aqui? Exatamente o que o senhor disse no começo da sua fala. Estarmos preparados para o encontro com Cristo. Tá bom? Então, esse é o ponto principal, irmãos. Nós estarmos preparados para o encontro com Cristo. Se vai ser uma nova terra... Se vai ser uma terra regenerada, isso tanto faz, irmãos. Né? Agora, nós não podemos, irmãos, justamente ficarmos nessa discussão. Nós já passamos adiante, irmão Jonas. Então, pode terminar o seu... Eu só queria deixar claro isso, porque senão a gente fica nesse debate que não tem fim. Tudo bem, irmão. Então, deixa eu concluir. Então, João diz que vi novo céu e nova terra, que o primeiro já não existe. Então, aí, é a conclusão, como eu disse, nós temos que pegar o que está na palavra de Deus. Na palavra de Deus, eu citei textos que estão na palavra de Deus. Eu não citei ideias de teólogo. Citei os textos que estão na palavra de Deus. E outra coisa, como eu já disse no começo, afirmo, a importância é nós estarmos lá nesse dia, não importa nós ficarmos debatendo ideias de outros. Perfeito. Porque nem nós ficamos aqui perdendo tempo, em vez de estudar a palavra de Deus, ideia disso, para o arianos e outros. Você veja que antes... Os arianos estavam se matando porque o ariano dizia que Jesus era criado e outra corrente dizia que Jesus era igual a Deus. Perfeito. O que nós estamos fazendo é justamente debatendo a palavra de Deus. Vamos em frente. Aqui diz assim, versículo... Então, voltando ali no ponto que nós estávamos, né? Ele estará conosco. Esse é o ponto principal. Ele estará conosco. E aí o versículo 4 diz, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá mais luto. Irmãos, que coisas maravilhosas. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, tudo isso aqui que são as primeiras coisas que a Bíblia fala, não mais existirá. Nós teremos um tempo que nós nunca experimentamos. Quando diz assim, não haverá mais luto, irmãos, que coisa preciosa, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, né? Todos nós aqui estamos nessa terra, já passamos ou iremos passar por sofrimentos, por dor, por lutas, e no Senhor não teremos mais na Canaã Celestial, não estaremos mais expostos aos sofrimentos que o pecado trouxe a este mundo. Então, amados, veja, como é importante nós estarmos preparados para estarmos lá. E aí, né, ali diz assim, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Né? Da fonte da água da vida. Desculpa, irmão Leandro, eu acabei não falando do carro ali que já deu certo, né? O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Observe que o texto vem tratando de uma maneira geral e aqui o texto trata de uma forma pessoal. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Porque isso é muito profundo se você parar para pensar que Deus não nos vê como um bloco. Sabe? E na Canaã Celestial também continuará dessa forma. Deus não nos enxerga como um grupão, assim, sabe? Não, ali tem um grupo de pessoas. Não, Deus enxerga o Emanuel, Deus enxerga a Cristiane, Deus enxerga a Sônia, Deus enxerga a Kátia, porque Ele será o meu Deus. No sentido de que o Senhor nos vê.
O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor, né? Então, senão a gente fica... E claro que seria suficiente nós estarmos num grupo onde Deus está, mas isso mostra esse cuidado de Deus por nós, de uma forma muito profunda, de uma maneira muito cuidadosa. E isso está acontecendo hoje. Amado, Deus está nos vendo. Deus se importa com você. Não pense você que quando você vem a esse culto, a essa igreja, você está só num grupo de pessoas, num bloco. Não, Deus está vendo o Cristiano, Deus está vendo o Marcos, Deus sabe exatamente o que está no coração da Vanessa, Deus conhece o que está no coração da Emily, o que cada um de nós traz aqui. Porque Ele se importa, Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. É o Deus da palavra, é o Deus todo-poderoso, é o Senhor Criador de todas as coisas, mas Ele se importa comigo. Então, é extraordinário você pensar que um Deus tão grande, tão poderoso, mas que ao mesmo tempo, né, tem esse cuidado de dizer, olha, eu sou o teu pai, eu sou aquele que cuida de você, né? E aí diz, agora vem o verso 8, vai nos mostrar aqueles que não vão entrar na Canaã celestial. E aí é um alerta para todos. Quanto, porém, aos covardes. Aqui é só quem não tem coragem, por exemplo, de entrar numa jaula com um leão? De maneira nenhuma, né, irmão? Eu não tenho. Então, quanto a isso, eu sou um covarde. Né? Exatamente, daí não é nem covarde, é louco, né? Exatamente, bem lembrado, né? Não, porque pelo Evangelho eu entro... Não, calma, Deus não pediu nada disso. Aqui, a palavra covarde aqui é no sentido alguém que precisa se posicionar quanto à sua fé, não negar a sua fé. Aonde você estiver, e você precisar dizer, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Não só expressar como, através das suas atitudes, você viver isso no dia a dia, né? Não só através das suas palavras, mas das atitudes, você demonstrar isso no dia a dia. Então, isso significa você não ser covarde, né? Então, a gente ouve no antigo do passado de quantas pessoas que morreram, literalmente, comido por feras, queimados, incendiados em fogueiras, em barris de óleo quente, mas que não negaram a sua fé. Permaneceram declarando que Cristo é o Senhor. No Antigo Testamento, né? Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor lá faz um decreto que todos deveriam adorar a ele, aquela coisa toda, e aí os 3 jovens hebreus falam, nós não vamos nos curvar. Por que vocês não vão? Porque nós adoramos somente a Deus. Né? E aí eles são lançados aonde? Na fornalha ardente. Então, o covarde aqui é no sentido alguém que não nega a sua fé. Nós temos sido, irmãos, corajosos na declaração da nossa fé. Nós temos nos posicionado quando a gente precisa se posicionar, quando estão nos observando e quando não estão nos observando. Porque às vezes, quando tem alguém nos vendo, é até mais fácil a gente, não, sou crente, não posso. Mas quando eu estou sozinho? Quando a gente pensa que ninguém está nos vendo, né? Como que eu tenho me comportado? Como que eu tenho vivido, né? Então, os covardes, os incrédulos e abomináveis. Alguém tem uma outra palavra no lugar de abomináveis aí? Veja aí na sua Bíblia. Uma outra palavra no lugar de abominável. Alguém tem uma outra palavra? Imorais. Né? Que abomináveis seria que cometem abominações. Pessoas totalmente imorais. Pessoas que conhecem a moral, pessoas que, né? E que praticam a imoralidade. Amados irmãos, o que é importante a gente destacar? Esse texto aqui não está falando de gente ímpia. Gente que não conhece a palavra de Deus. Esse texto aqui está tratando de gente que já ouviu do Evangelho, porque Deus não julgará pessoas que, né, com esse rigor, pessoas que não são conhecedoras da sua palavra. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não é isso que a Bíblia diz? Aqueles que sem lei pereceram, sem lei serão julgados. Esse texto aqui está falando de pessoas que são conhecedoras da palavra, mas que não se arrependem dos seus pecados, que permanecem nos seus pecados, que não confessam seus pecados e os deixam. Né?
Então, esse é o grande ponto aqui. Então, covardes, incrédulos, abomináveis, pessoas que cometem abominações, pessoas que são conhecedores da palavra de Deus, mas que cometem todo tipo de abominação. Coisas imorais, sejam sexuais, no sentido ilícito, né, de corrupção, coisas assim. Assassinos, pessoas que não se arrependem dos seus pecados, né, pessoas que não confessam os seus pecados. Então, é nesse sentido. Todo aquele que confessa sua transgressão e deixa, alcançará misericórdia. Né? Todo aquele que um dia cometeu algum pecado, mas se arrependeu do seu pecado, confessou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, recebeu uma nova vida. E isso é importante, porque senão a pessoa lê ali e fala, então, peraí, então, o que adianta ir lá pregar na cadeia, né, se o assassino não vai receber perdão? Ele não vai receber perdão se ele não se arrepender. Ele não vai receber perdão se ele não se converter. Se ele não confessar Jesus como o único suficiente Salvador. Se ele não abandonar o pecado dele. Então, incrédulos, covardes, abomináveis, assassinos, imorais, né, que cometem imoralidade, feiticeiros, pessoas que manipulam aí, né, a religião de tantas maneiras, né, fazer um despacho, fazer um feitiço, né, enfim, tem tantas formas. E aí, para frente ali, né, Tati? Idólatras, mentirosos. Veja bem, interessante isso, né? Porque a gente fala assim, nossa, imagine mesmo, né? Os abomináveis. Mas no mesmo versículo fala dos mentirosos. Tímidos, né? E do covarde tímido ali, né? Então, observe, irmãos, que por isso que eu digo assim, que para Deus não existe pecadinho e pecadão. A gente adora dizer assim, mas o da Gabi é pior que o meu. O pecado, pelo menos o meu pecado não é igual ao do Oséias. O Oséias é muito pior. Perante Deus, meu irmão, teu pecado e o meu pecado têm o mesmo fedor. Mesmo. Custou o sangue de Cristo. Seja a idolatria, seja a mentira. Seja a covardia, seja a imoralidade. Nós devemos buscar o quê? O arrependimento, o perdão de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor. Porque pecado é pecado. E no céu não entra pecado. Não tem um hino que fala isso? No céu não entra pecado. Né? Então, no céu não entra pecado, meu irmão. Ou nós nos arrependemos, né? A irmã Tati quer falar lá, quem está com o microfone? Ou nós nos arrependemos e abandonamos os nossos pecados, e essa é a graça de Deus que está estendida a nós. Arrependei-vos e convertei-vos, é isso que João pregou, é isso que Jesus pregou, é isso que os discípulos pregaram. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Diga, irmã Tati. Na igreja, né, que eu cresci lá, no padrãozinho lá, né? O que dá a entender, assim, porque não é muito aprofundado estudar realmente a palavra, né? Tudo meio já certinho. A palavra já está ali, é sobre aquilo a vida inteira. Não é aprofundado. E o que eu entendia, pelo menos, mesmo estudando, fazendo lá, né, catequese, coisa e tal, se, digamos assim, quando eu vir a morrer, eu me arrepender naquele momento. Então, digamos assim, eu poderia viver a minha vida do jeito que eu quisesse, como eu bem entendesse, bebendo uma coisinha aqui, outra ali, indo numa festa aqui, outra ali, vivendo como eu quisesse, uma mentirinha, todas as questões, né, desse mundo. Mas se chegasse lá no dia que eu vier a morrer, eu me arrepender, eu conseguiria a salvação. E não é, né? A gente tem que buscar a salvação o tempo todo. Exato. Porque há casos e casos. Há pessoas que têm um encontro com Cristo no último suspiro de vida. O ladrão da cruz. Ele teve um encontro com Cristo ali, naquele momento. Ele olhou para Cristo, a graça de Deus foi derramada no coração dele. Talvez antes ele nunca tinha sido exposto a nenhum olhar de graça. Naquele momento ele foi e recebeu a graça. Mas a Bíblia diz assim, a vontade de Deus é a santificação. Então, a partir do momento que uma pessoa conhece a Cristo, ela precisa buscar a santificação. Se a pessoa diz que conhece a Cristo e não busca a santificação, o que é a santificação? Abandonar tudo isso aí.
E mais um pouco, e mais um tantão de outras coisas. Se a pessoa diz que conhece a Cristo, mas não vive como Cristo viveu, ela não conhece a Cristo. Ela não vive com Ele. Ela não conhece Ele. Então, o cristão genuíno é alguém que ele tem um encontro com Cristo, e a partir daquele momento, a vida dele começa a mudar. Sua forma de falar, sua forma de pensar, sua forma de, até mesmo de se vestir, né? Em muitos aspectos, a vida dessa pessoa vai mudar. Vai mudar, né? Então, aquilo que a Tati acabou de falar. A irmã Valéria, Geise. Então, exatamente isso. Então, essa ideia, né? É muito perigosa essa ideia de, mas se no último momento você se arrepender. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a santificação, né? Que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você tem que buscar essa santificação. Diga, pastor, só realmente essa questão ali. Acabei me perdendo um pouquinho ali na colocação da Tati. Mas quando a pessoa chega no final da sua vida, no seu último momento, e acontecer um arrependimento, acontece a salvação. Porque a graça de Deus, aos nossos olhos, ela é injusta, né? Então, às vezes, a gente vai chegar no céu e a gente vai ver pessoas que cometeram pecados a vida inteira e estão lá, porque se arrependeram no último momento. O perigo é você cometer tanto pecado, chegar ao ponto de você cometer pecado, né, contra o próprio Espírito Santo e não chegar ao arrependimento, porque teu coração está tão lotado de pecado, e não se arrepender no último momento. Então, nós aguardarmos o último momento para se arrepender é muito perigoso, né? Então, é isso, porque às vezes a gente questionou aqui entre nós, porque às vezes existem algumas religiões que pregam a você pagar, como tinha antigamente, indulgências para aquela alma que já se foi. Não, o teu tempo de arrependimento é aqui e agora. Então, nunca deixar correr o risco para chegar, às vezes, no final da tua vida e você não ter vontade de se arrepender. Sim. Porque é o próprio Espírito que nos dá essa vontade também, né? Exato. E essa questão ela é bastante delicada, mas é exatamente isso, né? Tudo vai do quê? Do quanto que você já tem essa compreensão, do quanto que o Espírito Santo já te tocou, da obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um. E isso, a frase que a irmã Valéria usou, ela é perfeita. A graça de Deus, para nós, ela parece injusta. Porque é o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo olhou o pai tratando aquele filho que foi, esbanjou e disse, não acredito que o senhor está fazendo uma coisa dessa. E nós, às vezes, fazemos isso. Então, mas o ponto principal é na minha vida. Quanto a mim. O quanto que eu já conheço, quanto que o Espírito Santo já me alertou, o quanto que ele já tem falado comigo, quanto à decisão que eu tenho que tomar, né? Porque esse é o ponto. A salvação ela é individual ali, o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um. Então, é o que cada um está fazendo com os alertas que tem recebido de Deus, seja diretamente da sua palavra, seja quando um irmão vem e exorta, quando o pai e a mãe falam, quando o pastor visita, quando alguém diz, olha, meu irmão, você tem certeza que você está fazendo, está te levando para mais próximo de Deus ou está te afastando? Né? Então, esses são as exortações que nós precisamos estar atentos. Né? Então, só não vai entrar no céu quem permanecer no pecado. Amém? Agora, aquele que confessar, se arrepender dos seus pecados, louvado seja Deus. Não fosse assim, meu irmão, você e eu não estaríamos aqui. E não estaríamos lá naquele dia, porque somos pecadores. Somos pecadores arrependidos, regenerados. Não cometemos alguns pecados que cometíamos há um tempo atrás, mas, infelizmente, continuamos cometendo alguns pecados que lutamos diariamente contra eles. Bom, pelo menos esse é o meu caso. Não tenho problema de dizer isso. Se o apóstolo Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, ele não disse eu fui. Ele disse, eu sou, reconhecendo a luta que ele tinha. Ele não disse assim, eu fui o mais pecador, agora eu sou. Não, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Então, eu estou numa luta aqui terrível. Estou num processo medonho, uma batalha gigante. Continuo lutando, mas eu estou lutando. Né? Eu quero combater o bom combate. Eu quero terminar a carreira. E eu quero guardar a fé. Né? Então, esse ponto é importante. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tinha umas 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, venha, vou lhe mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Né? Aí falando aqui da igreja agora. Né? Ele me levou no espírito em uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. E aí tem toda a descrição ali, né, irmãos,
dessa Jerusalém, seu brilho, né, semelhante. Aí fala dos portões ali, quando fala das 12 tribos de Israel, dos 12 discípulos, está falando assim de todo o período do Antigo Testamento e de todo o período do Novo Testamento. Então essa é a simbologia, quando a gente lê ali, cada portão tinha um nome de uma tribo, cada coisa tinha um nome de um discípulo, mostrando que a história bíblica está cobrindo todo o período, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? Aí vai falando ali também das medidas, né, da cidade. Lá no livro de 1 Reis 6, tem uma descrição dos santos, que era uma medida quadrada, perfeita, mostrando que a Nova Jerusalém será essa espécie de santo dos santos, né, onde o santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote, uma vez a cada ano. E a Nova Jerusalém, todos nós teremos acesso, todo salvo estará lá, né, para sempre, né? E aí fala da cidade, da beleza dessa cidade, né? Uma das coisas que me chama a atenção aqui é a quantidade de pedras preciosas, né? E ruas de ouro, né? Interessante que aquilo que hoje é a maior fonte de riqueza dos seres humanos será por nós pisado lá na Canaã celestial. Lá servirá de estrado para os nossos pés, mostrando que a nossa maior riqueza é o Senhor. E nós devemos já trazer esse entendimento para o agora. Nossa maior riqueza, irmãos, dessa terra não reside nas coisas, nos cargos, no quanto podemos alcançar, mas no Senhor, né? No Senhor, naquilo que Deus pode nos dar. Daí fala assim também que, no verso 22, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, né? Já hoje em dia, tem algumas pessoas, né, que falam, né, por isso que eu não vou na igreja, porque a igreja é o Senhor. Não, irmãos, é importante a gente separar as coisas. Enquanto estamos aqui nessa terra, Paulo disse, não deixe de congregar. A igreja tem um propósito, nós devemos participar de uma igreja, fazer parte do corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que nós crescemos, somos edificados, edificamos. Não há dúvida da importância da igreja aqui nessa terra. Mas, lá no céu, não vai ter uma igreja. Nem uma placa. Nem um lugarzinho para você dizer assim, agora 9 horas, escola sabatina. Vou sentar lá. 7h30, culto de louvor e adoração. Quarta-feira, 7h30, culto de oração, né? E tem muita gente que a religião dele está totalmente pautada nisso, né? Ele cumpre esse ritual e aí ele diz, tá vendo? E aí algumas pessoas talvez vão dizer assim, e aí, que hora começa o culto? O culto vai ser eterno, irmão. A gente vai estar para sempre com o Senhor. E esse é o entendimento já que a gente tem que desenvolver aqui. Tudo que a gente faz é culto ao Senhor, né? Hoje, nós temos os nossos horários marcados de culto, de celebração, que são importantíssimos. Isso foi feito pela igreja primitiva, nós devemos fazer também. É uma boa prática, mas devemos entender que lá no céu não teremos essa estrutura que a gente criou, com essas formalidades que nós criamos aqui. E louvado seja Deus por isso. Você não vai ter o pastor Claudir para ficar explicando um monte de coisa e debatendo com outros irmãos. Não vai ter nada disso, irmãos. O próprio Senhor vai nos alimentar, a gente vai caminhar com Ele, vai estar para sempre com o Senhor. Será algo extraordinário. Né? Irmã Valéria ali, Geis de novo. Então, assim, o santuário é o Senhor. Vamos lá, irmã Valéria, pode falar. Pastor, algo interessante que, às vezes não, nós precisamos criar o hábito e o desejo de adorar e engrandecer o nosso Deus neste mundo aqui. Amém. Porque a gente acha que, eu vou para o céu, eu vou ser... Primeiro que você nem vai se você não tiver prazer em Deus aqui, né? E às vezes a gente acha que nós vamos... Aquela transformação vai ser tão, assim, fora do comum, que a gente não tinha vontade, a gente não gostava das coisas de Deus, a gente não tinha prazer em Deus, e lá a gente vai ter. Não. Então, nós estamos aprendendo aqui. Né? Então, eu penso que é assim, quando chegarmos lá, por isso que, como o senhor fala, né, quando chegarmos lá vai ser o tempo total de adoração. Glória a Deus. E como que nós vamos adorar uma coisa que a gente não gosta de fazer? Exato. Né? O nosso caráter transformados aqui, e Deus vai suprir aquilo que não foi mudado aqui, vai estar no céu mudando, né? A nossa vida, a nossa forma de adorar. Perfeito. Aqui é o treinamento, o jogo é lá. Amém. Né? Louvado seja Deus. Aí, então, para encerrar, né, diz ali assim,
as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Lá não vai ter Trump, Lula, Bolsonaro, Netanyahu. Esses aí, meus irmãos, quer dizer, eu espero que eles estejam lá, espero que se arrependam de seus pecados. Quando eu digo que não estarão, lá não vai ter, parece que eles não vão estar lá, né? Eu, sinceramente, espero que eles se convertam, né, irmãos? Todos eles. Mas o que eu digo assim, essa loucura que hoje a gente vive, que você não pode falar nada que a pessoa fala, petista, lulista, Trump. Meu Deus do céu, eu sou de Jesus, irmão, eu só quero pregar o evangelho e nada mais, não me venha com essas conversas, né? Então, assim, a glória, a honra, poder e majestade pertence ao Senhor e só a Ele. E como disse muito bem a irmã Valéria, esse é o nosso foco, irmão, não se perca, não caia em bobagem. Ontem a Heloísa disse assim, pai, é errado a gente assistir o jogo hoje? Eu falei, claro que não, a gente só vai assistir o jogo e depois a gente volta, não tem problema, não estamos glorificando a Deus aqui assistindo o jogo, glória a Deus, né? E ficamos felizes se o Haiti ganhar também. Ela disse, eu não. Eu falei assim, bom, irmãos, pensem, Heloísa, nunca ganharam nada na vida, se eles ganharem vai ser uma alegria. Então, tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus, o meu objetivo principal é glorificar o Senhor, e não perder tempo com essas coisinhas pequenininhas, né? Toda a glória. E aí a irmã Valéria usou uma frase muito boa, no sentido de, como que a gente vai fazer lá uma coisa que a gente não gosta de fazer aqui? Então a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a te adorar, que eu tenha prazer nas tuas coisas, né? Davi fala, né? Eu quero ter prazer na tua lei. Meditar na tua lei é o meu prazer. Então é isso que a gente tem que buscar do Senhor ali. O pastor Francisco aqui, Geise, e aí para ir para o final, ele diz assim, ó, os seus portões jamais se fecharão de dia, pois não haverá noite, lhe trarão glória e honra das nações, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. Meu irmão, que o meu e o seu nome esteja escrito no livro da vida. E ele foi escrito. No dia que você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida. Vivamos uma vida que agrade ao Senhor, de acordo com os seus santos ensinamentos. Nos preparemos para a volta do Senhor. Diga, pastor. Bem pouquinho, pastor. O pastor já falou aí, né? Mas é bom confirmar, né? As pessoas têm confundido muito o negócio de ser que só vir na igreja, ou uma vez por quando na igreja. Tá. O pastor já falou tudo isso aí, né? Mas muita gente está confundindo, né? Que nós devemos vir na igreja, né? Porque tem muitas pessoas que estão... O inimigo está fazendo isso aí na cabeça das pessoas, né? Não precisam ir na igreja mais. Estão desigrejados. A igreja desmelar em casa, na televisão. Então é importante a gente se reunir, né? É só para confirmar o que já foi falado. Perfeito, pastor. Um dia desse aqui, eu chamei a atenção de alguns irmãos que estavam assistindo pela live, né? E até o pessoal depois veio, pastor, aquele dia eu estava assistindo, mas é porque... Falei, não precisa justificar para mim. A questão, assim, ó, você não pôde vir no culto hoje, a melhor coisa que você pode fazer é ligar na live. Assista a live, você vai estar cultuando com os irmãos, vai estar na mesma sintonia. Agora, o que não podemos, irmãos, hoje eu vou assistir a live da Igreja Batista Sétimo Dia. Amanhã eu vou assistir a live da Presbiteriana. É tudo muito bom. Mas deixa eu te dizer, isso não é ser igreja. E a Bíblia nos chama para ser igreja. A Bíblia diz, nós somos membros de um corpo. E esse corpo ele precisa crescer. Como que você, sendo membro de um corpo, né? Como que nós, sendo membros desse corpo, vamos crescer se a gente não estiver ligado nesse corpo? Então, estar na igreja é importantíssimo, né? Então, é sempre bom, importante a gente destacar. Por quê? Porque lá no céu não vai dar para ficar no sofazinho. Não, hoje não, Senhor, não vou querer ir. Como, de novo, né? Tem que gostar de estar com o Senhor. Amados, nós temos feito um momento de oração sempre ao final da nossa escola sabatina, pelos perdidos, pelos distanciados e por nós mesmos, né? Então, nesse momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, né? E depois eu vou pedir que a irmã Cristiane, lá daqui uns 8, 10 minutinhos, a irmã Cristiane esteja orando,
Essa oração, amado, você vai orar pela sua família, vai orar pelas pessoas que você conhece e ama, que estão distantes do caminho do Senhor. Você que está em casa também pode fazer esse momento de oração. Nós temos estudado o livro de Apocalipse e nós sabemos, irmãos, que essa é uma mensagem urgente. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos amigos, de todas as pessoas que amamos, que elas conheçam o Senhor, se arrependam dos seus pecados e que um dia estejam diante do Senhor. Então, oramos particularmente e depois, daqui a pouquinho, a Cris ora para nós, encerrando e abençoando as nossas vidas.
Querido amado Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor, que passamos aqui juntos com os nossos irmãos, na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque nada nos impediu daqui chegar. Senhor, abençoa cada família aqui representada. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas vitórias, as nossas necessidades. Senhor, depositamos tudo no Teu altar. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, sabedoria, o Senhor tem nos livrado de todo mal. Vivemos tempos difíceis, Senhor, onde o amor se esfriou, onde a violência tem crescido cada dia, mas temos percebido o Teu cuidado, a Tua proteção diária sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, sobre a nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia que nunca faltou na nossa mesa. E te imploramos, Senhor, que esteja também na mesa daqueles que têm sofrido fome. Que o Senhor esteja ali multiplicando o pão de cada dia. Que o nosso salário, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor, nós sejamos sábios, tenhamos sabedoria para administrar. Principalmente, Senhor, sendo fiéis a Ti, nos dízimos, nas ofertas, Senhor, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Ó Pai, principalmente nesse momento, queremos pedir por todos os que estão afastados, por todos aqueles, Senhor, que são batizados, Senhor, que um dia já tiveram nessa casa, Senhor, que fizeram um propósito contigo, mas que estão fracos na fé, estão afastados por algum motivo. Que nesse momento o Espírito Santo venha estar tocando em seus corações e que eles venham estar sentindo falta, Senhor, dessa comunhão contigo. Sabemos que só o Espírito Santo pode trabalhar no coração, trazer à memória deles, Senhor Jesus, aquilo que lhes dá esperança. Senhor, só o Espírito Santo pode, Senhor, convencer o ser humano do pecado. Que nós não venha a ser autossuficiente, achar que nós sozinhos vamos dar conta, Senhor Jesus, porque nós não vamos dar, Senhor. E a nossa vitória só está em Cristo Jesus. E é para o Senhor que nós temos que olhar. Não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas precisamos olhar para o alvo, que é Cristo. Se alguma coisa nos magoou, se alguma coisa nos decepcionou, não é o ser humano, Senhor, que morreu lá na cruz por nós. Foi Jesus Cristo que verteu o seu sangue lá na cruz. Por isso precisamos olhar para Ti, Senhor. E todas as demais coisas são pequenas perto do Teu sacrifício. Que possamos ter em mente, Senhor, que o Senhor não nos deve nada, Senhor. O Senhor já fez tudo por nós. Quem deve somos nós, Senhor. Quem não é merecedor somos nós. Porque o Senhor já fez tudo por nós. Que isso possa ficar sempre claro na nossa mente. Que isso possa, Senhor, sempre nos fortalecer. E não deixar que nós venha desanimar. Mas que nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo. O louvando, engrandecendo o Teu nome. Porque o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor morreu lá naquela cruz por nós, para lavar os nossos pecados. Era nós que teríamos que estar lá, mas foi o Senhor, porque o Senhor é puro, o Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor. O Senhor morreu e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor está diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Que isso seja muito claro na nossa mente, no nosso coração. Que jamais venhamos colocar, seja quem for, diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso único intercessor, é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, a qual pertence a nossa vida. Senhor, obrigado por essa igreja, obrigado pelo pastor, obrigado pela sua família do pastor, por cada família aqui representada. Senhor, sei que o Senhor tem nos fortalecido cada dia mais, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor é perfeito em nós. Te agradecemos por tudo e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Nós falamos sobre a Jerusalém Celestial nesta manhã e agora vamos cantar sobre ela, né? Vamos ficar de pé, igreja. E enquanto cantamos, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá trazer na presença do Senhor seu dízimo, sua oferta. Glória a Deus. Palmas. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio